Hoje nós vamos falar a respeito de vinho novo, assim como foi lido. E quantos aqui sabem qual o primeiro milagre de Jesus? Tu sabe, Thalita? Fala aí para nós, qual que foi? Foi transformar, vai, fala. Foi transformar água em vinho em casamento. Exatamente, Jesus transformou água em vinho em casamento. Muitas pessoas falam que não foi vinho não, mas foi vinho sim. Foi vinho sim, vinho. Né? Daí a pessoa fala assim, que você não deve beber, que nós não devemos beber. Eu acho que o crente, eu sempre falo assim, podemos todas as coisas, mas nem tudo convém. Então, posso beber uma taça de vinho? Se você conseguir beber uma taça de vinho, beleza, né? O problema é quando a pessoa bebe 1 litro, 2 litros, 3 litros, né? Então, tudo nos é permitido. Nós só temos que saber se convém ou não. Mas hoje nós vamos falar a respeito de vinho novo, de alegria, e não a respeito da bebida em si. E o nosso texto está lá em João 2, de 1 a 11. Então, os irmãos prestem atenção e eu vou ler esse texto. João 2, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, igual a Thalita falou, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhe mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado para judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Somente até aqui. Senhor, essa é a sua palavra que transforma a minha vida e a vida de todos aqueles que escutam. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra ache terreno fértil no nosso coração e no coração daqueles que porventura vierem ouvir. Senhor, eu estou aqui hoje pedindo pelo Senhor misericórdia, que o Senhor possa cobrir a minha vida com o teu sangue, que os meus pecados fiquem escondidos, mas que a tua glória apareça em nome de Jesus. Amém? Então, Maria chegou a Jesus com um pedido, né? Acabou o vinho. Eu tenho certeza que se o Senhor viesse aqui hoje, cada um de nós teríamos um pedido. Eu ia pedir para que a igreja estivesse cheia. A Thalita ia pedir outra coisa, a Dona Maria outra coisa, o pastor também. Assim, cada um de nós chegamos ao Senhor com um pedido, né? E ele respondeu a Maria de uma forma estranha, né? Assim, a minha hora ainda não chegou, né? E ele estava falando do quê? Da crucificação, do que Jesus estava falando? Nesse texto, ele estava falando que a hora de começar o ministério dele ainda não havia chegado, né? E ele respondeu a Maria de uma forma que a Maria não gostou, mas ela continuou fazendo o certo. Ela falou para os outros fazerem tudo aquilo que ele queria. E muitas vezes, quando nós clamamos ao Senhor, a resposta não vem da forma que nós queremos, porque nós queremos um milagre, mas pagar o preço pelo milagre é difícil, né? Ele transforma, né? Assim que Maria fala para ele, né, da necessidade, Jesus fala que o ministério dele ainda não estava, ele não estava pronto, mas imediatamente ele começou a fazer alguma coisa. Eu acredito que assim seja na nossa vida, embora
nós ainda não estejamos pronta, Jesus faz o milagre. Eu acho que pronta, nós vamos assim estar só lá no céu, porque todo dia a gente cresce no Senhor, todo dia a gente aprende. Por mais crente que a gente ache que seja, aprende todo dia Deus nos dá mais humildade, a gente vê as pessoas de uma outra forma, nós crescemos. Se Deus perguntasse para nós hoje, você é crente? Você fala assim, eu sou crente, Catalita também é crente, mas quanto que a gente precisa arrumar? Não é verdade? Se eu perguntar para o pastor, é crente, daqui 5 anos, hoje, se nós observarmos, a gente fala assim, eu estou bem com Jesus. Mas daqui 5 anos a gente fala, meu Deus, como eu era infantil, né? Eu não faria as mesmas coisas. Então nós vamos crescendo sempre no nosso ministério. E naquela hora, milagrosamente, 6 jarros de água foram transformados em vinho. E aí, é um milagre mesmo. Quando falam de jarros para purificação, eu não sei se os irmãos já viram esses filmes ou alguma coisa assim, tem novela a respeito de Jesus. Vocês sabem o que é jarro de purificação? É aqueles jarros que as pessoas chegavam, tá ali, lavavam as mãos, o pé. Imagina no deserto aquelas... como é que era a mãozinha dos abençoados, né? Chegava lá, lavava tudo para ir para o casamento. E Jesus pega essa água suja, porque eu imagino que a água estava muito suja, só troca ali a água, não sei ao certo, tem alguns lugares que troca, outros não trocam, mas enfim, Deus transforma, né? Jesus transforma aquilo que era sujo num vinho bom. E assim Ele faz para com toda a nossa vida. Nós imaginamos que para determinados tipos de pessoas não tem salvação, fala assim, nossa, não adianta. Nós pagamos preço por muitas pessoas aqui, e se elas forem salvas, não foram salvas, aí é ela e Deus, mas eu acredito sim que Deus pode transformar todas as coisas. Quando a gente fala assim, minha vida foi transformada da água para o vinho, é nesse sentido, né? Jesus esperou o que para fazer esse milagre, né? Ele esperou cada garrafa, cada copo dos convidados se esvaziarem, até que todos ficaram preocupados, não havia mais recurso. Quantas vezes, né? Jesus espera que todos os nossos recursos acabem. Quando a gente acha assim, não tem mais jeito, eu estou assim apertada financeiramente, daí a gente imagina, não tem mais jeito para isso. E Jesus entra com providência. Não vai dar mais, eu não tenho emprego, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu estou sozinha. Né? Jesus espera todos os nossos recursos acabarem, para então Ele fazer um milagre. E é para que a ação de Deus fique clara na nossa vida e na vida das outras pessoas também. Porque daí só tem uma coisa para a gente falar assim, foi Deus quem fez. Né? Hoje nós vivemos esse milagre. Se a gente fala assim, como é que esse ministério sobrevive? É Deus na nossa vida. Não tem outra forma, porque eu e o pastor, nós não temos braço para manter a igreja, mas Deus tem. Então, na nossa vida, se a gente olhar a situação, fala assim, eu não sei como que eu cheguei até aqui. É Deus que faz o milagre. E naquele momento, quando faltou o vinho, as pessoas não tinham nada para fazer. Aí, Jesus entrou com a ação. Eu acredito que o Senhor, Ele não vai entrar com uma ação na nossa vida enquanto a gente ainda tiver recurso. De repente você acredita que alguma pessoa vai te ajudar. Tem pessoas que acreditam em recursos até da igreja. Fala assim, cesta básica, e fica esperando. Não espera no Senhor, mas espera outras situações. Então Jesus estava mostrando que para aquelas pessoas que Ele age quando não tem mais expectativa de nada. Imagina uma festa se acabar, e aquilo ali ia ser uma vergonha para todas as pessoas. Você imagina você chegar numa festinha, porque lá as festas antigamente era festa boa. Eu fico pensando como que o pessoal tinha dinheiro, Thalita, porque olha, eu não tenho festa para fazer 2 horas de festa, às vezes você vai fazer um almoço, a gente tem que fazer o churrasco do quilo. 7 dias, os outros comendo e bebendo. Por isso que o povo demorava para casar. 7 dias para lá bebendo, comendo, e acabar aquela alegria. Então, o Senhor, Ele entrou com uma providência
numa área que ia envergonhar muito aquelas pessoas que estavam servindo aquela festa, né? Que estavam festejando. E muitas vezes Jesus entra com providência na hora que nós vamos ser envergonhadas. Quando você vai ser envergonhada, você fala assim, meu Deus, não tem mais jeito, eu dependo disso. Aí Jesus entra com a providência. Então, até aquele momento em que Jesus não foi tão necessário na festa, todos sabiam quem era Jesus. O ministério dele foi na região em que ele havia nascido. Então, se de repente alguém ali do bairro entra na igreja, ela pode até não ser da igreja, mas eu vou saber quem é. Aí, principalmente o pastor Lauro vai falar assim, esse daí eu conheço ali, porque ele ali conhece tudo, né? Eu falo das pessoas e falo, mora lá, mora cá, eu não ligo. Mas ele liga. Então, quando Jesus chegou à festa naquele dia, ele não tinha feito nenhum milagre. Ele era apenas um convidado. Até que a gente precise de Jesus, ele é apenas um convidado na nossa vida. Nós vamos à igreja, nós fazemos outras coisas, mas enquanto a gente não tem uma necessidade real de Jesus, nós simpatizamos com ele, mas a gente não chama ele para fazer parte da nossa vida e resolver os nossos problemas. Na maioria das vezes é assim. O pastor estava falando na quinta-feira que a maioria das pessoas procuram Jesus quando o negócio aperta, e não deveria ser assim, mas é assim que funciona. Até a gente precisar, ele é apenas alguém legal, conhecido, algum convidado. Agora, a partir do momento que a gente precisa, quando a gente fala assim, Senhor, acabou o vinho, né? Acabou minha esperança, minha alegria, porque o vinho naquela época significava alegria. Quantos de nós precisamos de alegria? A gente apela, né? E ora, e faz tudo, porque nós não conseguimos viver sem isso, né? E vamos ver outros exemplos também de que quando Deus entrou com a providência. Então nós começamos falando a respeito dessa intervenção no casamento, que ele pegou os jarros e transformou a água em vinho. Mas não foi a única e nem vai ser a única situação que Jesus ou o Senhor nos tira, ou tira o seu povo de algo muito ruim. Eu creio, talvez assim, na nossa vida, nós temos uma facilidade muito grande de esquecer os milagres de Deus, assim, os livramentos que Deus faz, né? Eu lembro, quando a Thalita ficou grávida da Esther, a agonia, hoje a bichinha está aí, está linda, e Deus faz o milagre todo dia, na nossa vida, para que a gente seja assim, transformado. A gente passa pelo sufoco, na hora que nós estamos passando, parece que a prova é muito difícil, mas depois tudo passa, sabe? A gente vê e fala assim, não, a criança cresceu, eu dei conta de sustentar, dei conta de continuar a minha vida, e assim vai. Deus sempre entra com a providência. Em 2 Crônicas 20, de 2 a 4, nós vamos ver a história também de um povo que estava sendo atormentado por um outro exército. E o exército bem maior, né? Às vezes é aquela luta bem maior do que você acredita que vai passar. Gente, tem tanta luta nessa vida, criança para ir para a escola, será que eu vou ter dinheiro ou não vou ter dinheiro? E é tanto querer, tanta vontade. Nossa, graças a Deus, nossos filhos nós temos 4, né, juntando os meus dele. Já estão grandes, mas é tanta coisa que quer, e cada coisa que quer, o nosso coração fica quebrado, né? E cada vez que a criança pede alguma coisa que você não tem condição de dar, é uma luta, né? Que só Deus, para estar no nosso coração, que sabe. Então nós temos lutas diárias para com o Senhor, e o inimigo bate a nossa porta todos os dias. E é difícil demais você dizer não para ele a todo tempo, porque isso é cansativo, é uma batalha. 2 Crônicas 20, de 2 a 4, fala assim: então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar
ajuda do Senhor. Então Josafá recebeu uma mensagem terrível de que outro povo iria assolá-lo. Às vezes a gente está em casa quietinho, sem fazer nada. Ela toca o telefone, é um enviado do capeta para tirar a tua paz. Aquilo ali te perturba. E você fala assim, o que é que eu vou fazer? E esses momentos nos deixam assim com a sensação de treva, de tristeza profunda. Porque a gente fala assim, eu não tenho saída. E naquela situação, imagina numa guerra, você está um povo pequeno e você saber que um exército grande vai contra você. É você estar na paz da sua casa e você saber de uma batalha que está chegando e você não tem como resolver. É aquela oração de Cristo quando ele pegou e foi para a cruz e falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, deixa arder, eu tenho que encarar isso. Então, muitas vezes, nós temos que encarar as situações, nós temos que encarar e é só Jesus para nos fortalecer. Mas o milagre vem em 2 Crônicas 20:12. Lembra que Jesus transformou água em vinho, evitando a vergonha daquele casamento. E o Senhor vai fazer o possível para evitar a nossa vergonha também. Porque muitas pessoas apontariam aquele casal, aquelas famílias e falavam assim, eles estão dando um passo maior do que podem. Chamou todo mundo para a festividade e agora acabou o vinho. Então, quantas vezes a gente mete os pés pelas mãos e não temos condição de fazer as coisas e Jesus vem e nos banca. Às vezes a gente fala assim, eu sou assim, sou assado. A gente não é nada daquilo ali não, sabe? E o inimigo tenta nos envergonhar, mas Jesus nos banca, sabe? Ele nos tira a vergonha. Muitas vezes as pessoas nos apontam, falam assim, aquela ali é assim, aquele ali é assado. E Jesus vem e nos honra. Então, quando faltar providência, assim, do mundo, quando faltar vinho, alegria, quando faltar outras coisas, é Jesus que nos sustenta. Nesse caso de Josafá, 2 Crônicas 2:20-12, fala assim, nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então isso é um conselho, porque muitas vezes a gente não vai saber o que fazer, não vai ter estratégia que resolva. Nós não vamos ter grana, nós não vamos ter amigo, nós não vamos ter ninguém na nossa vida, só Jesus. Aí a gente ora da seguinte forma, fala assim, eu não sei o que fazer, né? Mas eu sei que o Senhor, eu espero somente no Senhor, né? Os nossos olhos estão voltados para Ti. Aí é hora de depender do Senhor. Aí qual a resposta de Deus? Porque o Senhor, enquanto nós tivermos argumento, força, dinheiro, como resolver as questões, Ele deixa por nossa conta. Agora, quando a gente entrega a toalha e entrega para o Senhor a nossa vida, Ele vem com a resposta. 2 Crônicas 20:15 fala assim, Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá. Então, escutem todos nós que estamos aqui hoje. Nós somos um povo pequeno, mas adorador. E eu tenho certeza que nós temos batalha, mas o Senhor está conosco. Em Jerusalém, ó rei de Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Então a batalha que nós enfrentamos quando nós somos do Senhor, ela deixa de ser nossa e passa a ser do Senhor. Então o que nós temos que fazer? Nos animar e entregar a nossa vida de uma vez para Deus e confiar nele. Porque a confiança no Senhor é que nos faz levantar todos os dias. Eu vejo assim, a Dona Maria todo domingo está aqui com a gente. É Deus que faz essa mulher levantar. Não tem jeito. Porque senão as batalhas da vida faz querer ficar deitado. Aí a Thalita falou que está com problema no joelho. Veio lá de cima com a bichinha no colo. O que é isso? É a força do Senhor, a vontade em buscar. E não tem vitória para nós, a gente não negocia isso. Mas quando nós adoramos ao Senhor, o Senhor entra com providência. Ele fala assim, meu Deus, eu vou ver o que a Dona Maria, o que a Thalita, o que o pastor precisa. Por quê? Se nós entregarmos os pontos, não tem vitória. Essa semana é semana de carnaval. Aí está lá o telefone, eu não vou poder ir no culto, eu não vou poder por causa de um motivo ou por causa de outro. A minha vontade, a do pastor, era falar, então já que ninguém vai, eu também não vou. Mas nós estamos aqui.
E uma palavra faz muita diferença às vezes. Pode não fazer diferença para aqueles que não veio, que o Senhor não trouxe. Mas para nós que estamos aqui faz muita diferença. Por quê? Porque Jesus pode transformar a nossa vida a partir do momento que a gente fala assim, eu preciso ser transformado, eu preciso do Senhor Jesus. Então, no desespero nosso é que brota a fé. E eu tenho certeza, por mais rico, mais pobre, todos nós precisamos do Senhor Jesus. Ontem ainda falei a respeito disso para umas outras pessoas, aquelas meninas que nós chamamos. Não importa como esteja a nossa vida. Tem pessoa que acha que é muito santo e não precisa de Jesus, né? Tem pessoas que acham que estão tão na lama que não acham que Jesus é inalcançável. Jesus veio para os humildes, para aquelas pessoas que principalmente para aquelas pessoas que não se acham dignas. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos que ficar desesperados pelo Senhor para que Ele mova na nossa vida. Quem tem dinheiro tem dificuldade em outra área. Às vezes a gente tem dificuldade na outra área e tem dificuldade de dinheiro também. Todo dinheirinho é bom. Mas Deus pode fazer. E o importante, falar que eu não queria ter mais grana, eu acho que todos nós aqui queríamos ter mais dinheiro, mas o dia que Jesus me chamar a igreja, pouco vai importar o dinheiro que nós temos. Eu sei que isso assim é um chavão, todo mundo fala assim, eu não preciso, não, eu quero viver bem, mas no final de todas as coisas não vai fazer diferença. E agora ela resolveu conversar. Olha lá. Só que ela vai ficar igual o Pedro, né? Então, na hora do desespero, vem o livramento. E se nós estamos aqui, é porque nós podemos até não estar desesperados por alguma coisa, mas nós estamos, assim, precisando e desesperados do Senhor. Então, essa ação, né? Essa ação do Senhor de transformar a água em vinho, é a ação que todos nós precisamos na nossa vida de ser transformados, né? E eu vejo que essa geração, né, as pessoas, nós estamos precisando de um vinho novo, de uma alegria, de um renovo, sabe? E só um milagre pode nos salvar, porque nós ficamos desanimados, cansados. Às vezes a gente não vê uma saída, mas a saída está quando a gente se alegra na presença de Jesus. Então o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz o rosto brilhar, o pão que sustenta o nosso vigor do dia a dia, é o Senhor Jesus, e nós temos que buscar isso. Coisas assim, nós vemos com isso que a Bíblia, o vinho representa alegria, a igreja está repleta de vasos vazios, sabe? Muitas pessoas têm mágoa, e quando a gente fala de vaso vazio, às vezes a gente até coloca um sorriso no rosto, mas quantos de nós temos mágoas de outras pessoas? Tristeza, sabe? Mágoa de mãe, de pai. Se nós quisermos vinho novo, ser restaurados pelo Senhor Jesus, nós temos que deixar o velho passar. Tem gente que tem mágoa até de pastor, de amigo, né? E nós ficamos assim, querendo a novidade de Deus, mas não se esvaziando. Para nós bebermos o vinho, nós temos que tirar a água do copo. Eu não tenho como colocar uma bebida nova num copo que já está cheio. E para isso, nós temos que abrir mão, né, ou nos esvaziar daquela velha criatura. Então nós erramos, eu acredito que a gente errou muito. Até aqui, o nosso caminho não foi sempre certinho. Na maioria das vezes a gente errou. O que nós temos que falar? Falar assim, Senhor, restaura a minha vida. Sabe, eu quero viver algo novo, algo diferente. Eu quero depender tão somente do Senhor, né? Eu quero que o Senhor tire toda a sujeira, tire toda a água velha e enche de algo novo para nós. E quando as pessoas perguntavam, porque Maria era amiga dos familiares do noivo, eles perguntaram assim, o que é que nós vamos fazer? Perguntaram a Maria, né?
E Maria disse: façam tudo que ele mandar. Então Deus é fiel e não vai nos desamparar. Eu tenho experiência disso tremenda, tremenda mesmo, sobrenatural. Mas o que nós temos que fazer? Obedecer ao Senhor. Eu vou conseguir ser certinha? Eu acredito que nós não vamos conseguir ser certos até enquanto estivermos nessa terra. Porque a nossa carne é complicada. Nós queremos tantas coisas e essas coisas não são muito certas. Mas nós temos que querer principalmente ao Senhor Jesus. Porque se nós quisermos a Ele, o milagre acontece, algo se transforma. E se enquanto nós tivermos Jesus somente como um conhecido, somente como algo distante, o milagre não vem na nossa vida. Se eu quiser milagre, eu tenho que chamar Jesus para dentro da minha vida, mostrar para Ele a minha necessidade, a necessidade de cada um de nós. E assim nós sermos transformados por este amor em nome de Jesus. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem pequena, mas que possa ficar no nosso coração como uma mensagem de transformação de vida. Porque não basta conhecer, nós temos que chamar Jesus para dentro e assim fazer um propósito de fé. Nós temos que conhecer e saber que Ele pode e quer fazer milagres. E para isso nós só temos que fazer uma coisa: obedecer. Você pode optar em ficar triste, magoada. Você pode falar assim: a pessoa me magoou, fulano foi assim comigo, seu ciclano. Quer ver, gente, que nos fere é a família, é pai, é mãe, é irmão, é amigo. Nós só somos feridos por quem nós amamos. Outras pessoas não nos ferem. Você tem a opção hoje de você escolher ou ter o vinho novo, né, de deixar Jesus transformar, ou de você continuar seguindo com essas mágoas, com essa tristeza. E eu vou dar um conselho para vocês que estão aqui, para aqueles que estão escutando também. O perdão, quando nós não liberamos, faz mal para nós mesmos. Né? Quem carrega o peso da dor, da lembrança, somos nós. Às vezes a pessoa que nos magoou, que nos feriu, não está nem lembrando, não sabe nem que a gente existe. E nós estamos lá: fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Libere perdão e receba o vinho novo em nome de Jesus. E nós já estamos acabando com essa mensagem, e que você possa receber, ser transformado por ela em nome de Jesus. Amém?